Olá, boa noite a todos os amigos e amigas. Aguardar os nossos amigos que vão aí chegando. Estou aqui, quero a Constituição Federal. Os amigos que estão chegando, quero aqui já desejar boa noite. De todas as cidades do nosso país, todos os estados, em especial aqui do meu estado de São Paulo e da minha cidade, São Bernardo do Campo. Eu estou aqui mostrando para vocês a Constituição da República Federativa do Brasil. O assunto hoje que nós iremos fazer um bate-papo será sobre a função do vereador e sua importância para a sociedade. Quem estiver entrando, eu já peço que faça o devido compartilhamento, que chame, avise para os seus amigos, nas redes sociais, no WhatsApp, no próprio Facebook, mande informação, né? Fale que nós estamos aqui ao vivo, vamos falar sobre a posição, a função do vereador, a importância para a própria sociedade. Faça o compartilhamento, chame os seus amigos, é muito importante. Esse momento de eleições municipais, principalmente as municipais, que tratam das questões mais concretas da vida da população, esse debate sobre a função do prefeito, a função do vereador, a participação social é muito importante. É um processo pedagógico para a própria cidadania, é um processo de envolvimento político. Eu quero aqui saudar os amigos que já estão chegando. Deixe o seu comentário, fale a cidade que você pertence, o estado, o seu nome. Eu quero aqui mandar uma saudação para a sua cidade. Eu quero também chamar a atenção de todos os moradores aqui de São Bernardo do Campo. Os guardas municipais, servidores públicos, a população como um todo. Esse assunto ele é muito importante, porque nós estamos no processo de eleição e saber a função do vereador e saber a importância que ele tem para a cidade é fundamental para a população definir o seu voto, definir o seu apoio. É um momento onde muitos batem nas portas, levam seus materiais, fazem suas promessas, mas a população tem que ter esse conhecimento para ter um filtro para daí fazer boas escolhas. Boa noite aos amigos. Então vamos começar. Essa live ela será transmitida também em outros canais e nós iremos divulgar também em nossas redes sociais. A função do vereador e a sua importância para a sociedade. Talvez principalmente por conta da corrupção, por conta desse desânimo, da falta de motivação do povo brasileiro, até de maneira legítima e justificável, por conta da corrupção, por conta de tantos escândalos, prisões, né, por conta de tanta falta de comprometimento dos atores, principalmente aqueles que são eleitos, a população fica desanimada e muitas das vezes fica apática, né, a participação na política em si. Mas é muito importante, esse momento é o momento de refletir a cidade, a polis, lá no sentido grego, né? Refletir a cidade, aquilo que é importante de ponto de vista mais concreto, que diz respeito com a vida da população, com aqueles que vivem e convivem nos municípios, daquelas demandas que são conduzidas para a Câmara dos Vereadores e para o Poder Legislativo, do Poder Legislativo Municipal e para o Poder Executivo. Eu iniciei aqui mostrando para vocês a Constituição, né, da República Federativa do Brasil. Essa Constituição ela é a base do Estado brasileiro, é a base da nação brasileira. A partir dela são criadas as leis específicas, as leis ordinárias, as leis especiais, as leis infraconstitucionais. Daqui também as portarias, os decretos, todas as normas, elas são assentadas na Constituição da República Federativa no Brasil. Na Constituição, no artigo 23, vai falar de competências que são comuns
aos entes da Federação, União, os estados, o Distrito Federal e municípios, mas no artigo 29 e 30 vai tratar especificamente dos municípios e o 30 das competências daquilo que compete os municípios. Então é muito importante que a gente venha bater um papo, levar esse esclarecimento para a sociedade. A Constituição é a nossa carta, né? É a nossa baliza para olhar e daí também fazer a nossa avaliação sobre o que é certo e o que é errado a partir do ponto de vista da legislação base do nosso país. Qual a função do vereador? Qual a sua relevância para a cidade? Talvez você que está me assistindo aqui agora pense o seguinte: não tem importância nenhuma, porque houve um desvirtuamento da função do vereador. Houve praticamente nesses longos dos anos um abandono da prática da vereança para fazer a politicagem, para fazer a política que nós estamos acostumados, toma lá e dá cá, de maneira corrompendo a função do parlamento. A maneira como se estrutura o Estado brasileiro. Você tem o poder executivo, que compete à administração da nação, que compete a implementação e execução do orçamento municipal, da prestação dos serviços municipais. De outro lado, você tem, do ponto de vista da nação nacional, o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, que é o poder legislativo, e também o Senado Federal, a Casa Revisora. Você tem um poder judiciário com o Supremo Tribunal Federal como o órgão máximo, e vindo para os estados, você tem o Estado, né, que é o poder executivo do ponto de vista estadual, tem também a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo estadual. Vindo para o município, você tem o poder executivo municipal, que é representado e dirigido pelo prefeito, e o poder legislativo municipal, que é composto pelos vereadores, que tem duas funções constitucionais básicas. Quais são as funções dos vereadores? Do ponto de vista constitucional, o vereador ele tem uma função que, enquanto um parlamentar, enquanto um legislador, ele tem duas funções precípuas, duas funções básicas e fundamentais para o equilíbrio da administração pública. A primeira função, ele é responsável para elaborar leis que venham ajustar o conjunto de normas do município ou dos municípios, as normas dos estados, da União, sejam normas infraconstitucionais ou a própria Constituição. Existe a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, que é semelhante à Constituição no município. Então o vereador, ele é aquele ator que vai legislar, adequar as normas da União e dos estados ao seu município, criar novas normas para interesse local do município, a primeira função do vereador. A outra função do vereador, que é muito importante também, de igual importância, é fiscalizar o poder executivo, ou seja, serve como um contrapeso na administração pública. Essa função do vereador de fiscalizador do poder executivo, ela é muito importante. Talvez nessa função especificamente, uma ligação só um instante. Nessa função especificamente, onde nós percebemos um dos maiores erros e equívoco, e talvez onde a maioria dos vereadores tenha abandonado esta função, que é fiscalizar o poder executivo. Nessas funções, são duas bases que conduzem a atuação dos vereadores, mas dentro da Câmara Municipal você tem que é a Lei Orgânica do município, você tem as leis que compõem o arcabouço jurídico do município, mas na própria Câmara Municipal você tem a norma interna, que é chamada
regimento interno da Câmara dos Vereadores. Esse regimento interno é que vai regrar a vida do parlamentar na Câmara Municipal, como que funciona a própria Câmara Municipal e a maneira como o parlamentar vai atuar nessa Casa de Leis. Muito importante saber disso também. E na Lei Orgânica do Município traz um conjunto de atribuições que o parlamentar, que o vereador, tem isso como sua competência para atuar durante a sua legislatura. E eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas atribuições constitucionais do vereador. Praticamente, é muito comum, e vocês que estão nos assistindo podem constatar isso em suas cidades e tão logo perceber o quanto que os vereadores abandonaram essas funções constitucionais e, por outro lado, vive daquilo que a gente chama de assistencialismo ou de politicagem mesmo. Eles transformam o parlamento como se fosse num balcão de despacho, um balcão onde os próprios prefeitos quem determinam a pauta na Câmara, e eles praticamente abandonam a sua função e vão fazer outros tipos de atividades, corrompendo assim e comprometendo a qualidade, o funcionamento e a própria importância do parlamento municipal. Daí decorre a opinião que a população tem sobre os vereadores e muitas das vezes a falta de motivação da população em se engajar, em participar um pouco mais do parlamento municipal. E eu quero chamar aqui a atenção, porque se hoje eu fizesse uma pergunta para você, você que está nos assistindo, eu peço que faça compartilhamento, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas. Aqui quem é de São Bernardo do Campo, chame a população para nos acompanhar, que é muito importante essas informações aqui. Se eu perguntasse para você que está nos assistindo, se a Câmara Municipal da tua cidade hoje fosse extinta, acabasse, destruísse, né, a Câmara Municipal da tua cidade, que falta ela faria para a cidade? Que falta ela faria para o funcionamento da cidade? Será que algum munícipe iria sentir falta se viesse hoje um ato constitucional que acabasse com as câmaras municipais? Será que faria falta? Com certeza, refletindo sobre isso, muitos vão falar o seguinte, ó: Oséias, eu sinto muito, mas infelizmente boa parte da população iria aplaudir, iria festejar se não houvesse câmaras municipais, se não houvesse vereadores, porque eles não servem para nada. Talvez a maioria da opinião comum seja nesse sentido, e com razão e com fundamentação. Porque os próprios vereadores, pelo fato de abandonarem suas funções constitucionais, contribuem para a formação, para a formulação de uma opinião como essa a respeito da Câmara dos Vereadores. Aí eu quero chamar para você mais perto. A primeira função. Observem a nobreza que é elaboração das leis que venham corresponder aos desafios, as expectativas e as demandas na sociedade. Boas leis, né? Praticamente, a Câmara Municipal, com a qualidade muito baixa dos seus parlamentares, em todos os lugares que a gente percebe, só vivem criando, nomeando ruas, bairros, né? Bairros não, praças, parques. Não tem uma atuação relevante. Se a gente fizesse uma retrospectiva, nos últimos, vamos pegar aí 5, 6, 7, 5 legislaturas passadas, você consegue lembrar o nome de um parlamentar, nome de um vereador que teve uma atuação destacada, republicana, que de fato foi relevante para a sociedade e hoje a população se alegra e lembra dele? É difícil ter um vereador que tem essa atuação destacada. Por quê? Eles abandonaram as suas funções constitucionais e viveram de politicagem, de assistencialismo. Daí tem essa opinião. Se acabar com a Câmara Municipal, a população vai festejar. Mas é muito importante, porque a segunda função do vereador, fiscalizar
o poder executivo. Esta função, ela é muito importante. Por que é importante? Deixa eu pegar aqui o exemplo de São Bernardo do Campo, que é o meu município, onde eu estou, inclusive, concorrendo à função de vereador também aqui no meu município. O município de São Bernardo do Campo, todos os municípios, mas de São Bernardo do Campo em especial, nós temos quase 6 bilhões de orçamento a ser executado pelo chefe do Poder Executivo, para atender à necessidade da cidade nos seus diversos tipos de serviços. A função do vereador, uma delas, atribuições, no desdobramento das funções constitucionais, vai ser aprovar a conta do prefeito que vai ser submetida à apreciação na Câmara dos Vereadores. Agora pensem vocês comigo. Como um vereador que não exerce plenamente a sua função, que não fiscaliza devidamente a execução do orçamento municipal, que não fiscaliza o valor, o recurso que é encaminhado para a saúde, para a educação, as verbas vinculadas, carimbadas constitucionalmente, para a segurança pública, para a infraestrutura, para todos os serviços básicos ofertados à população. Se um vereador ele não acompanha as licitações, as execuções orçamentárias, como ele vai ter condição para depois analisar e aprovar a conta do prefeito? Então, daí surgem as grandes dúvidas. Muitas das vezes, os vereadores que fazem negócios com a Câmara Municipal, que transforma a Câmara Municipal num balcão de despacho do chefe do Poder Executivo, que negociam vaga na administração para manter aquela base de apoio, aquela gestão que nós estamos acostumados aqui a ouvir, a gestão de coesão, construir uma base de apoio para que o chefe do Poder Executivo tenha condições de trabalhar. Muitas das vezes essa base é construída por meio de acordos, por meio de trocas, de cargos, e muitos vereadores acabam ganhando diversos cargos, exigindo cargos do prefeito para compor a sua base de sustentação. E como ele está tão comprometido com a administração, ele fica sem capacidade, muitas das vezes sem moral, e às vezes não tem conhecimento técnico, que é muito comum, não tem formação técnica para isso também, para fazer o acompanhamento, para daí fazer a leitura, a análise das contas do prefeito no final do ano, no final do seu mandato também, aprovar ou não aprovar. Agora pense comigo, você que é população, você que é cidadão brasileiro, você vota no vereador, você quer ter a Câmara Municipal conforme está lá na Constituição Federal, na lei orgânica do município, para que isso aconteça efetivamente. Para que, como o cidadão comum não tem tempo, também não tem recurso, não tem conhecimento, muitas das vezes não tem nem acesso às informações para acompanhar se o orçamento foi implementado devidamente, se aquele valor conseguiu executar o serviço, se aqueles remédios foram comprados adequadamente, se aqueles materiais escolares foram comprados de uma maneira correta. A população não pensa nisso, e não pode pensar nisso. Por isso que a população elege os seus representantes confiando que o vereador fará isso, porque o vereador tem essa atribuição constitucional. É um dever do vereador representar a população exercendo a sua função. É uma garantia que a população tem quando elege um vereador muito bem qualificado, um vereador ficha limpa e comprometido em exercer as suas funções constitucionais, porque dessa fiscalização do Poder Legislativo, dos vereadores, do Poder Executivo, vai resultar a qualidade, a eficiência no serviço público. Se não há fiscalização, nós podemos ter casos reiterados de corrupção, de desvio de finalidade, desvio de verbas, de fraudes e todo tipo de crime que a população assiste quase que diariamente acontecendo em todas as prefeituras no nosso país. Que isso vem, de certa forma, esvaziar o sentido desses poderes existirem. Vocês percebem a importância que tem a função do vereador? Por isso que
o momento de eleições municipais, a população ela tem esse compromisso. Porque os vereadores, eles não vão para as câmaras municipais apenas por um ato deliberativo de sua vontade. Eles vão e assumem as cadeiras porque foram eleitos, e foram eleitos com votos. E quem que votou? O cidadão da sua cidade. E se o cidadão elege um vereador apenas porque achou ele bonitinho ou ela bonitinha, apenas porque gostou da música da sua campanha, ou apenas porque alguém falou que ele é uma pessoa boa, ou porque ele prometeu algum tipo de benefício particular, ou porque ele criou algumas fantasias que ele vai fazer para a sociedade e não fizer um estudo apurado para saber, esse vereador, esse candidato que eu estou votando, ele tem condições de fazer uma representação, de assumir o papel na Câmara dos Vereadores, de cumprir a sua função constitucional, fazer boas leis, estar atento à vida na cidade, fiscalizar o Poder Executivo para saber se a merenda é de qualidade. Isso é importante, para saber se os materiais dos nossos alunos são de qualidade, para saber se aquela obra que foi realizada, o valor ele foi exato, houve superfaturamento. A população ela tem essa expectativa e por isso que tem que, nesse momento de escolha, tem que fazer a avaliação. Se o vereador chegar na sua casa, chegar no seu bairro, entregar o panfleto, falando que vai asfaltar as ruas, falando que vai tapar o buraco na rua, falando que vai criar um equipamento municipal, trazer um OBS, trazer uma EMEB, uma escola de educação municipal, ou seja, o vereador que tenta prometer para a população aquilo que não lhe compete, ele já é uma pessoa totalmente descompromissada, muitas das vezes equivocada porque não sabe a função do vereador, mas faz essas promessas apenas para ludibriar o seu próprio povo. Porque o vereador não pode construir escola, não pode comprar uma viatura para a guarda municipal, um vereador não pode asfaltar ruas, porque tudo isso é competência do chefe do Poder Executivo. O que um vereador deve fazer é fiscalizar, para saber que aquele asfalto naquela rua é de boa qualidade, para saber se aquela empresa que foi contratada no processo de licitação houve de fato uma legalidade no processo, se aquilo que foi comprometido na cláusula do contrato da licitação está sendo implementado e cumprido para o bem da população, se as empresas que prestam serviço na prefeitura, a Sabesp, as empresas, por exemplo, de telefonia, que fazem buraco na rua, nos bairros por aí, a Sabesp fazem muitos buracos nas ruas, comprometendo a mobilidade urbana, comprometendo, inclusive, colocando em risco a vida dos motoqueiros, dos motoristas com seus veículos, causando grandes problemas para os carros, para as motos. E cadê os vereadores? Eles não fazem essa fiscalização. Por quê? Eles estão comprometidos com o Poder Executivo e abandonou a sua função constitucional de fazer a fiscalização do Poder Executivo. Então, a população ela tem que ter esta visão geral. Vamos pensar, por exemplo, na segurança pública. A segurança pública, eu aqui sou da Guarda Civil Municipal, já há 16 anos aqui em São Bernardo do Campo, atualmente como supervisor concursado aqui na minha Guarda Municipal. Trabalhei em algumas inspetorias, mas antes de me licenciar para disputar as eleições para vereador, estava trabalhando na inspetoria da Vila São Pedro, a qual até o último dia trabalhei com muito comprometimento à causa pública. Então, vamos pensar a segurança pública. Vamos pensar a segurança pública, a educação, a saúde, porque são 3 áreas fundamentais e que nas pesquisas de opinião sempre aparecem como demandas prioritárias da sociedade, do povo brasileiro. E nos municípios não é diferente. Na segurança pública, é importante, aqui eu quero abrir um parênteses para falar, que toda a população de todos os municípios do Brasil, e em especial aqui do meu município de São Bernardo do Campo, tem que saber, entender, compreender que eleições municipais diz respeito com a cidade tão somente. Então as propostas
tanto do Poder Executivo, como aquilo que o vereador vai prometer na sua função, na sua atribuição, elas têm que estar situadas, circunscritas ao município. Porque muitas das vezes os prefeitos, os vereadores falam que vão lutar para melhorar a segurança pública municipal e quando são eleitos, eles acabam desvirtuando orçamento que deveriam investir na segurança pública municipal para investir nas forças policiais estaduais. Não que eles não mereçam, mas é que existe uma ordem. O governador do estado deve cumprir a sua função, cuidar dos seus órgãos, da sua administração, das suas instituições, e o prefeito cuidar da sua também. É como se fosse aquela casa, aquela família que tem, um pai de família tem seus filhos e abandonasse os seus filhos para cuidar dos filhos do vizinho. Né? Então não resolve o problema. Então eleições municipais, o foco é no município. E quando nós estamos falando de eleições municipais, o que está em jogo do orçamento municipal é para investimento na cidade. O governador que investe pouco e muito pouco, diga-se de passagem, nas cidades, ele não deve forçar os prefeitos a investir na máquina pública estadual, porque os governadores, como um todo, eles não dão contrapartida. Então, segurança pública municipal, eleição municipal. E a Câmara dos Vereadores pode ajudar, e ajudar muito, sem sombra de dúvida. Sem sombra, pode ajudar muito, criando boas leis, ajudando o prefeito a melhor organizar a guarda. Porque vocês vão perceber que os projetos de lei, eles são majoritariamente, e na maioria dos casos, de iniciativa dos vereadores. Todos os projetos que não envolvem impacto orçamentário são de origem dos vereadores, mas tem alguns projetos, principalmente, que são de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Aquilo que vai dar impacto orçamentário para a cidade. Aí o chefe do Poder Executivo encaminha para a Câmara Municipal, os vereadores apreciam a matéria e deliberam sobre ela. Depois volta, depois de aprovada, para o prefeito vai sancionar com veto ou sem veto. Se o prefeito sancionar com veto, volta a matéria para a Câmara e os vereadores vão deliberarem sobre a manutenção do texto conforme foi aprovado e derrubar o veto ou manter o veto do prefeito. Então é muito importante. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 instrumentos que a própria Constituição Federal estabeleceu, que a gente sempre fala que são instrumentos de gestão, para qualificar a gestão, para ordenar a gestão. Que são o Plano Plurianual, é o planejamento da cidade, do orçamento da cidade para 4 anos. Competência da Câmara Municipal. Aí você tem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Câmara vai aprovar. Nós temos também a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A Câmara também vai debater e vai aprovar. Então vocês percebem que a Câmara é muito importante. É muito importante ter vereadores qualificados que tenham cuidado e se dediquem, se debrucem sobre esses instrumentos de gestão e ajude o prefeito a administrar a cidade. Trazendo para a segurança pública, nós temos o orçamento, é pensar a cidade, trazer a demanda, investimento, estruturação de segurança pública para dentro do PPA, do Plano Plurianual. Para ver como isso vai aparecer na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Ter esse cuidado para amarrar essas mudanças fundamentais, pensando na cidade e pensando no serviço permanente prestado para a população. Então a segurança municipal, o município tem que reservar orçamento. Mesmo que a Constituição Federal não vinculou uma verba, não criou uma rubrica específica para o orçamento na segurança pública, mas a Câmara Municipal, em parceria com o Poder Executivo, pode criar legislações internas. Por exemplo, eu tenho divulgado por aí, e enquanto vereador, se assim Deus permitir, a minha cidade me eleger, eu vou trabalhar para que a gente tenha aqui na cidade um fundo municipal de segurança. Que é muito importante você ter um fundo. Porque se o gestor
da segurança municipal não tiver uma previsibilidade de um orçamento, ele não tem como fazer o seu planejamento a médio e longo prazo. Você precisa ter essa previsibilidade. Esse fundo permite isso, possibilita isso. Então a Câmara, trabalhando em harmonia com o chefe do Poder Executivo, pode sim avançar nesses aspectos. É muito importante porque os poderes, mesmo que a Constituição fala que são autônomos e independentes, mas a expectativa e a própria exigência constitucional é que trabalhe de maneira harmônica, para que não haja um conflito, um confronto, né, uma disputa de espaço quem manda mais na cidade. É buscar sempre o bom senso, o bem comum e uma harmonia entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Harmonia não significa dizer uma subordinação do Poder Legislativo se subordinando ao Poder Executivo, nem vice-versa, mas sim pensando no bem da cidade, pensando em criar uma cidade que ofereça cada vez mais serviços de qualidade para a população. Os vereadores e o prefeito, revestido, nós estamos falando do ponto de vista ideal, revestido de um espírito público, de um espírito republicano, que venham, né, construir as parcerias, construir pauta em comum, construir os consensos necessários para avançar numa pauta, para que a cidade e o cidadão sejam totalmente beneficiados. Assim como na segurança pública, na educação, na saúde, nós temos as áreas que têm os maiores desafios, na área de infraestrutura também, na área de mobilidade urbana. Eu quero aqui destacar que também compete ao vereador, você que é cidadão, que está nos assistindo, compete ao vereador, principalmente, a questão do plano diretor. Talvez se eu perguntasse para qualquer um de vocês, ou para a população, pegasse alguém na rua e perguntasse: você sabe o que é o plano diretor? Talvez a maior parte da população não tenha nem conhecimento, nem sabe o que é um plano diretor. Um plano diretor é competência da Câmara Municipal. O plano diretor é a organização, é o planejamento da cidade. Vai muito mais do que os instrumentos de planejamento de gestão. É a organização da cidade. Está falando de parcelamento do solo, uso e ocupação do solo. Passa pela Câmara Municipal. Outra atribuição importante sobre os tributos. Sobre tributos, vamos falar sobre isenção, anistia, desoneração, tudo aquilo que envolve a política econômica, a política fiscal. Os tributos passam pela Câmara, são os vereadores que devem deliberar sobre isso. Olha só o tamanho de competência. E olha que a função de vereador, a Constituição não exigiu nível superior, não exigiu uma grande formação, apenas está elegível para o cargo. Mas a população é quem deve fazer essa peneira. É a população quem deve selecionar quem tem condições para exercer esta função, corresponder à exigência constitucional, exigência da própria instituição Câmara Municipal e da população, para que o voto de cada um cidadão venha a ser um voto muito bem empenhado, muito bem empregado e muito bem correspondido. Um outro assunto que eu quero falar, que eu tenho falado, é sobre o marco regulatório do saneamento básico. Talvez, independentemente da cidade, eu estou focando muito em São Bernardo do Campo, eu tenho falado sobre isso. A Câmara Municipal, os vereadores, esse debate sobre o saneamento básico tem que estar na pauta política das eleições municipais. Os vereadores, os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito não podem se furtarem de pautarem, de discutirem e de proporem ideias, projetos, como e até compromisso de implementar o marco regulatório do saneamento básico em sua totalidade nos municípios. Porque o marco regulatório do saneamento básico diz respeito com a saúde, com a qualidade de vida da população. Tanto o tratamento da água como do esgoto, tratamento do esgoto, evitar o desperdício da água, tratar as fontes, tratar as represas. Isso é algo não só para a nossa geração presente, mas para o futuro, os nossos filhos. Então o marco regulatório resolveu os problemas que temos no esgoto na cidade. Mais da metade do país
Mais da metade do país não tem esgoto tratado. A qualidade da água que chega nas nossas torneiras, na nossa residência, ela é muito questionável. O preço da água, o preço da condução da água, a empresa que cuida da água, do esgoto, a Câmara Municipal tem esta função de acompanhar. É um compromisso que tem que ser feito com a cidade, com a população, de votar num vereador qualificado, que tenha condições de exercer a função e, ao mesmo tempo, de exercer com dignidade. Vocês perceberam, pessoal, o quanto que é complexo a função do vereador e a sua relevância para a cidade? Aí eu quero, para finalizar esse bate-papo com vocês, eu quero agradecer quem está nos acompanhando. Faça o compartilhamento. Eu quero, para finalizar, eu quero chamar a atenção de muitos, né? Muitos. A população brasileira, quase a metade da população brasileira, aqui na minha cidade, mais de 48% do povo não votou na eleição passada, não escolheu um candidato para prefeito, não votou em vereador. Praticamente 48%. Isso pode aumentar. E nas cidades de vocês que estão me assistindo, talvez não é diferente. Então há uma apatia, há um crescimento de pessoas que se chamam-se apolíticas, pessoas que não querem se envolver na política. E eu quero chamar a sua atenção que a população, não só como um ato de cidadania, uma das etapas da ação da cidadania, votar, escolher, é um ato também de responsabilidade social, é um compromisso social, é uma pactuação que o cidadão faz com a sua geração, com seus filhos, com a sua família, e com a cidade, com o Estado, com o país. Porque quando nós cruzamos os braços, quando nós assumimos aquela postura de Pilatos, lavo as minhas mãos, não quero decidir, não quero envolver, permite que pessoas despreparadas assumam a Câmara Municipal e façam a lambança, não exerçam a sua função, e isso vai trazer, né, um prejuízo enorme para a cidade e para aquele que não votou. Permite que prefeito descompromissado com a ética, com a moral, com a legalidade, com a impessoalidade, que não é transparente, não tem comprometimento com a eficiência, assumam as prefeituras. Então você, cidadão brasileiro, aqui de São Bernardo do Campo, você que mora em São Bernardo do Campo, você tem um compromisso no dia 15 de novembro deste ano de levantar cedo e fazer a sua parte. Não cruze os braços, não faça como Pilatos que fez, eu lavo as minhas mãos, eu vou deixar que outros decidam por mim, eu vou deixar que outros decidam quem vai para a Câmara, quem vai para ser chefe do Poder Executivo, porque você, mesmo não participando do processo, você será vítima do resultado da irresponsabilidade de muitos. Se as pessoas de bem, se as pessoas que têm amor à família, amor à pátria, se as pessoas que têm compromisso ético e moral, se as pessoas que têm amor ao próximo, que têm respeito ao próximo, que têm um comprometimento com a coisa pública, se essas pessoas não ocuparem vagas nas câmaras municipais, aqui na Câmara Municipal, se não ocupar vaga no Poder Executivo, não tenha dúvida nenhuma que as pessoas inescrupulosas, pessoas imorais, pessoas sem ética vão ocupar. Porque eu costumo dizer, não existe cadeira vazia. Não é porque você vai deixar de votar em A ou B que alguém não será eleito. Sim, será eleito sim. E você vai sofrer as consequências da ação daqueles que escolheram por você. Então, eu quero motivar a população, eu quero motivar todo mundo. Votem. Você tem opção. Eu sou uma opção para a Câmara Municipal aqui de São Bernardo do Campo. Eu me preparei para isso. Eu tenho debatido projetos, eu tenho debatido a função do vereador, eu tenho feito esse compromisso com o meu povo aqui na cidade. E estou pronto, estou preparado e tenho esse compromisso com a minha cidade, como muitos têm compromisso com a sua cidade. Então, se motive, faça a sua parte e colabore, porque é na Câmara Municipal que vai decidir o destino da cidade, o destino do orçamento, vai decidir o seu próprio destino, porque pode aumentar tributo, pode abater
isentar, anistiar, tudo passa pela Câmara dos Vereadores. O plano diretor que vai tratar da regularização fundiária do seu bairro, que ainda não está regularizado, é na Câmara Municipal. E o prefeito, aquele que vai fazer a gestão do orçamento, que vai cuidar da tua saúde, da escola para o teu filho, que vai cuidar da tua segurança, da tua infraestrutura. Então você não pode abrir mão, você não pode lavar as mãos e fazer como Pilatos, eu não tenho nada a ver com isso, porque tem a ver sim. Eu concordo com você, de fato há muitas razões para não votar em ninguém. Eu concordo com você, mas nós também temos boas razões para votar em pessoas boas, porque nem todo mundo está corrompido, nem todo mundo usa a política para se dar bem. Mas há uma parcela de pessoa pequena, e eu faço parte desta, que usa a política para fazer o bem, para fazer o melhor, para exercer sua função, para melhorar a vida do nosso povo. Eu quero aqui finalizar esse bate-papo falando da função do vereador e da sua relevância para a cidade. Espero que eu tenha sido esclarecedor, tenha levado uma compreensão maior e tenha lhe motivado a exercer a sua cidadania com responsabilidade, com consciência e com conhecimento. Eu quero aqui agradecer quem nos acompanhou até aqui e agradecer também quem vai assistir depois esta live. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.